Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24. Nós já estamos aí, daqui a pouco a gente vai completar 2 anos estudando Provérbios, não vai demorar muito. Nós temos nos dedicado a conhecer esse livro tão rico, tão profundo. E vocês têm visto que a gente tem, desde o capítulo 10, quando o livro de Provérbios começa com essa linguagem proverbial, esses versículos da forma como a gente conhece, essas frases curtas. A gente tem não trabalhado todos os versículos de Provérbios, mas tentado trabalhar temas específicos, todos os temas novos que aparecem na carta de Salomão, nós temos tentado trabalhar aqui com vocês, e nós temos visto quanta coisa útil, prática, confrontadora nós temos lido semana após semana, e como que aqui no livro de Provérbios nós temos não somente doutrina, mas temos também muito de vida prática, vida cotidiana, de como que nós como cristãos devemos viver como agentes do céu aqui na terra, como que a cultura cristã deve permear a nossa vida e nos fazer viver de forma completamente diferente de como esse mundo vive. E hoje não será diferente, nós leremos o texto que está no capítulo 24, a partir do versículo 23. Então, Provérbios 24, a partir do versículo 23 até o versículo 25, assim diz a palavra do Senhor. São também esses provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Vamos ler mais uma vez. São também esses provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nela encontramos vida. Nela encontramos verdadeira sabedoria. Nela encontramos luz. Luz igual não encontramos em nenhum outro lugar. Obrigado porque essas palavras são do Senhor. Não são em última instância de Salomão, mas são tuas. Inspiração tua para nós. E por isso nós confiamos que ela tem poder para transformar nossas vidas. Fala aos meus irmãos, fala ao meu coração nessa manhã, ó Deus. Usa a minha vida como canal de ensino, de admoestação, de consolo. E que sejamos exortados pela tua palavra a sermos bons juízes, homens e mulheres justos, que praticam a justiça, sem parcialidade, mas que vivem como agentes da tua justiça nessa terra. Ajuda-nos e nos instrui nessa manhã, é o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós lemos um texto que nos deixou bastante desconfortáveis. Se você quiser olhar aí um pouquinho antes do texto de hoje, no versículo 21, nós lemos: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com os revoltosos. Nós ficamos bastante desconfortáveis, eu confesso que fiquei bastante desconfortável lendo esse texto, porque sempre que a gente lê na Escritura que nós devemos nos submeter às autoridades, e principalmente aqui na forma da linguagem de Provérbios, ao rei, lembrando que Salomão está falando especificamente de autoridades governamentais, e esse lembrete que a Escritura nos chama assim, nos submeter aos nossos líderes do governo, da justiça, os líderes públicos, isso nunca desce de forma confortável para a gente, principalmente por causa do país onde a gente vive. Nós vivemos num país de governantes pérfidos, corruptos, dissimulados, governantes inescrupulosos em sua moral, completamente desonestos. E quanto mais você conhece da política brasileira, mais você desejaria não conhecê-la. Quanto mais você se intera de notícias, da forma como a estrutura, como o mecanismo, como diz lá no filme Tropa de Elite, como o sistema funciona, mais a gente se enche de nojo, de desgosto, de tristeza.
E parece que sai ano, entra ano, as coisas pioram, as coisas parecem não ter nenhum tipo de solução. A ponto de muitos dizerem que a única saída para o Brasil é o aeroporto, né? Porque aqui mesmo a gente não vai encontrar solução. Mas ainda assim nós somos chamados pela Escritura a nos submeter. Ainda assim nós somos chamados pela Escritura, como nós vimos na semana passada, a obedecer aos nossos líderes, a honrar os nossos líderes que estão em situação de poder. Mas erra aquele que pensa que a Bíblia só tem comandos para nós civis, para nós que estão debaixo das autoridades. Mas a Escritura também traz mandamentos, ordenanças e comandos para eles, que estão em papel de autoridade. E se na semana passada o alvo fomos nós, civis, hoje é o dia da gente se vingar. Porque hoje Salomão vai falar das autoridades, que as autoridades também são comandadas por Deus. E elas também precisam obedecer a Deus. E é exatamente isso que Salomão faz aqui nesse texto de hoje. Leia comigo o verso 25 mais uma vez. Ele começa uma nova sessão de provérbios, por isso esse começo dizendo, são também esses os provérbios dos sábios. E olha o que ele diz: parcialidade no julgar não é bom. Parcialidade no julgar não é bom. Veja que aqui Salomão vai trazer uma palavra geral a todos os governantes, mas Salomão está enfocando principalmente no papel do governante em julgar. O papel que todo governante tem de, em alguma instância, ter um julgamento. Legisladores, juízes e mesmo os membros do poder executivo, eles têm em alguma instância um papel de emitir juízos, julgar leis, julgar casos, julgar pessoas, julgar situações, julgar escolhas, julgar guerras de outros países. Vejam que os governantes, eles emitem juízo. E o que Salomão está dizendo como princípio elementar daquilo que ele está nos ensinando aqui, é que parcialidade no julgar não é bom. Ou seja, quando você vai julgar alguma coisa, e você já está mais tendendo para um lado do que para o outro, você já começou errado. Ou seja, aqueles que estão no papel de governo, agora Salomão é como se olhasse para os governantes, para os líderes, e dissesse a eles, olha, vocês que estão aí no papel de juízes da cidade, de juízes do país, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A parcialidade no julgar não é bom. Ou como a NVI traz, a parcialidade no julgar não é nada bom. Irmãos, não é novidade para ninguém de que nós vivemos num país de completa parcialidade no julgar. Em que os nossos ambientes do judiciário são completamente conduzidos pelos interesses políticos, da classe política, da classe econômica, de quem paga mais. Vai você entrar com uma ação? Vai você entrar com uma ação de algum direito que te foi violado, para você ver em quanto tempo essa causa vai ser julgada? O quanto aquilo vai demorar? Como, que interesse que o juiz vai ter de julgar a sua causa, uma pessoa comum, um desconhecido? Agora veja as causas dos políticos. Veja as causas dos grandes empresários, das grandes empresas, que causam destroços pelo Brasil. Veja em quanto tempo a causa desses é julgada. Às vezes o advogado nem entrou com a ação e a sentença já está pronta. Porque são sentenças montadas. Sentenças encomendadas. Os nossos juízes trabalham para obedecer os interesses dos maiorais do nosso país. Isso não é novidade para ninguém. Alguns podem dizer que isso é fake news, você está querendo trazer algum tipo de alarde para a sociedade, mas irmãos, ninguém precisa ser muito inteirado de política, de notícia política,
para saber que o nosso sistema judiciário como um todo é um sistema judiciário sujo. É óbvio que com isso eu não estou dizendo que cada juiz individualmente é sujo, mas nós sabemos que o sistema como um todo, formado com seus juízes, desembargadores, ministros, eles são especialistas em torcer o direito para favorecer o amigo ou o amigo do amigo. Nós sabemos que é assim. E quando nós abrimos a Escritura e nós vemos palavras dos profetas do Antigo Testamento, como de Ezequiel, como de Amós, como de Isaías, muitas vezes nós vemos esses profetas falando ao povo de Israel e parece que estão falando do Brasil. Por exemplo, em Isaías 1:23, Isaías vai ao povo e diz assim: os teus príncipes, ou seja, os teus líderes, os teus governantes, são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa da viúva. É isso, irmãos. O direito do órfão não sobe para o STF. A ação que você entra não vai chegar no STJ. Por quê? Porque lá só chega a causa dos maiorais, dos companheiros dos ladrões, dos rebeldes. Porque lá o que manda é o suborno. Lá o que manda são os interesses. Irmãos, o ponto é que se nós, que somos pecadores, nos indignamos diante desse cenário, imagine o próprio Deus. Imagine como o próprio Deus olha para um cenário como esse. Um Deus que é justo. Um Deus que é santo. Um Deus que não tolera a mentira, que não tolera a injustiça, que não tolera a falsidade. Se nós, que somos pecadores, nos indignamos, nos enojamos, nosso estômago embrulha quando nós lemos como funciona o sistema político brasileiro, quanto mais nosso Deus que é santo. Na própria lei de Deus, nós temos vários comandos, várias leis, determinando que os juízes não podem agir com parcialidade. Por exemplo, em Deuteronômio 16:19, diz assim: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas. Veja o que ele diz: nem comprazendo ao grande, nem favorecendo ao pobre. Ele vai dizer: nem tomará suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A Escritura, a lei de Deus, por várias e várias vezes, eu aqui usei só um exemplo, ele condena o suborno, condena fazer diferença entre pessoas. E é interessante que a Escritura vai dizer que é errado tanto favorecer o rico, quanto favorecer o pobre. O juiz não é chamado a olhar a carteira primeiro, a conta bancária de quem está julgando, para ver se é rico ou é pobre. Não, o juiz precisa julgar em equidade, tratando pessoas diferentes como pessoas iguais. A lei de Deus sempre condena aquele que torce a justiça, que torce a lei, e que ele consegue encontrar argumentos, saídas, subterfúgios, licenças na lei, prescrições, essas coisas que os advogados são especialistas em fazer, né? Encontrar a vírgula da lei, a vírgula do contrato, aquele ponto que passou e ninguém percebeu, e ele vai lá para livrar o ladrão, para livrar o corrupto, para livrar o empresário que causou mal. Irmãos, Deus também se indigna com isso. Deus também se ira diante disso, porque Deus é justo, Deus é santo. Por isso Salomão ele está dizendo: parcialidade no julgar não é bom. Líderes, governantes, juízes, lembrem-se disso. Quando vocês julgam com parcialidade, isso não é bom. E o que ele vai trabalhar agora é lembrar a esses juízes que quando eles julgam,
eles não estão julgando só diante dos homens, mas eles estão julgando diante de Deus. E Deus vê. Deus vê quando você julga com parcialidade. Deus vê quando você aceita suborno. Talvez aqui nesse mundo, você não vai pagar por seus crimes. Talvez aqui nessa terra, ninguém vai descobrir as suas falcatruas. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Deus vê. Deus vê e Ele sabe aquilo que você faz. E, irmãos, o grande mal da parcialidade no julgar, o grande mal de torcer o direito, de inverter a ordem, de favorecer aquele que é corrupto, aquele que é mal, aquele que causou dano, é por causa da impunidade. E nós, se fizermos uma pesquisa pelo Brasil, né, qual é o grande problema do Brasil? Geralmente é essa palavra que aparece nos topos das respostas. O problema do Brasil é a impunidade. Porque aqui se faz e aqui não se paga. O ladrão é preso e no dia seguinte ele está solto. Aquele que foi condenado tem a saidinha e não volta mais. O corrupto que é condenado é descondenado. Aquele que deveria pagar não paga. E a gente vive nesse cenário de impunidade. Aliás, essa é a palavra do dia para as crianças que estão anotando o sermão. Impunidade. E a impunidade é esse câncer que cresce no meio de um país. No meio de uma nação. Esse mal que mata por dentro. Veja que é diferente da guerra. Na guerra, você sabe muito bem quem é seu inimigo. Você está numa trincheira e teu inimigo está lá na outra trincheira. Ele veste outra cor de roupa. Ele leva outra bandeira. Mas no país da impunidade, a gente não sabe quem é nosso amigo e quem é nosso inimigo. As pessoas que deveriam estar lá para proteger os interesses da nação, estão lá para soltar os inimigos da nação que vão destruir a nação. Numa guerra, a gente sabe que ela vai ter hora para acabar. A gente sabe que pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas numa hora a guerra vai acabar. Mas num país de impunidade, num país em que essa cultura da impunidade reina, a gente perde qualquer esperança de que talvez uma hora isso acabe, porque isso está tão entremeado em todos os corredores do Brasil que parece que isso faz parte do próprio DNA brasileiro. A guerra ela é marcada por muito barulho, por bombas, por tiros. Mas a impunidade, ela acontece na antessala do tribunal, no suborno que é entregue, na escuridão, na calada da noite, em que ninguém está lá para ver, ninguém está sabendo. É claro, irmãos, que eu estou usando aqui uma figura de linguagem e de forma alguma eu vou dizer que eu preferi estar num país em guerra do que no nosso país, não é esse o ponto. Mas o que eu quero dizer é que a impunidade, essa cultura da impunidade, ela é algo que sim destrói o nosso país, que causa muitos males ao nosso país. E a razão disso, da impunidade, é porque o mal não é chamado de mal, mas na impunidade o mal é chamado de bem. Na impunidade o mal é evidenciado, mas a sentença é, veja bem, teve isso, ele fez isso, aquilo outro, mas veja bem, não é bem assim. E assim reina a impunidade. Mas olha o que a palavra diz no versículo 24 do nosso texto, Provérbios 24, 24. Ele diz assim: o que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado entre as nações. Aquele que promove essa cultura de impunidade. E o que é essa cultura de impunidade? Dizer ao perverso, tu és justo. Vocês, líderes, governantes, juízes, que olham para o perverso e o declaram justo, vocês serão malditos.
e vocês serão detestados entre as nações. E a gente sabe que a realidade é essa mesmo, né? Eles são detestados, detestáveis. A nação detesta aqueles que torcem o direito, aqueles que manipulam a lei, aqueles que legislam imoralidades, perversidades. De fato, a nação sofre, a nação os detesta. Mas ele diz também, vocês serão malditos. Essa palavra forte de maldição carrega o peso da condenação do próprio Deus a eles. Dizendo, vocês serão malditos. Não é maldito somente entre o povo, mas serão malditos diante de Deus. Porque, como eu disse, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus santo. E aqueles que estão na situação de poder, eles estão na situação de poder para proteger o povo e não para lesar o povo. Interessante como Davi, lá no Salmo 12, ele como um líder da cidade, ele olha para os seus governantes, para os seus juízes, e ele vê também mais ou menos esse cenário, de homens que estão lá e não estão julgando com justiça. E Davi então olha para os seus líderes e diz, será que não há mais um homem piedoso entre nós? Será que não há um líder que tema a Deus? Será que não tem um, é o que Davi fala? Será que não há um que tema de fato ao Senhor? Que ame a Deus, que seja piedoso, que não seja tomado de lábios bajuladores, que não seja tomado para ficar passapano um e outro, se autoadulando, se autoprotegendo, porque é isso que geralmente líderes fazem. Eles se autoblindam, se autoprotegem, limpam a barra uns dos outros. É o tal do eu faço rir para que você também me faça rir. Para rir, tem que fazer rir. Eu te faço um favor, mas agora você também me deve um favor. E Davi olha para esse cenário e fala, será que não há um homem temente a Deus? Será que a gente não consegue encontrar um só? Que possa exercer juízo e justiça de forma honesta? Sem favorecer o amigo, sem favorecer o colega, sem favorecer aquele que torce para o meu time, aquele que é da minha cidade, mas que julgue com imparcialidade. Será que não há um? Por isso ele está trazendo essa palavra dura a esse povo. Olha, quando vocês dizem ao perverso que ele é justo, vocês se tornam malditos e detestáveis. Vejam que de alguma forma, o que Salomão está dizendo aqui, é que quando um juiz declara um perverso justo, esse juiz se tornou perverso. É isso que Salomão está dizendo. Quando um juiz, ele olha para o perverso e diz ao perverso, você é justo? Agora esse juiz se tornou perverso. Agora esse juiz, ele é condenado pelo crime daquele que ele inocentou. É isso que a palavra está dizendo. Como eu já vi alguns projetos de lei aí, alguma coisa que dá vontade, né? É de quando um juiz solta um criminoso que deveria estar preso, e esse criminoso sai às ruas e comete crimes, nossa vontade é que o juiz pague por aqueles crimes. Que agora então o juiz seja preso. Porque soltou alguém que deveria estar preso. Alguém que estava condenado. E esse condenado sai e volta a fazer o que fazia. Então agora é esse juiz que é culpado por esses crimes. E é isso que de alguma forma Salomão está dizendo aqui. Quando um juiz diz ao perverso que ele é justo, esse próprio juiz se tornou maldito. Esse próprio juiz se tornou detestável. E é interessante porque na lei de Deus, lá em Deuteronômio 16, nós temos uma palavra dura contra as falsas testemunhas. Ali a lei está dizendo que quando as testemunhas são levadas ao tribunal, que elas podem dizer só a verdade, nada mais do que a verdade. Mas quando uma testemunha, ela testemunha algo que é falso, ela condena alguém falsamente, ela inventa uma história para condenar alguém, a lei diz que caso os juízes percebam a mentira, peguem a mentira,
aquela falsa testemunha deve pagar pelos crimes que ela incriminou falsamente. Olha como a lei de Deus coloca medo e peso sobre aqueles que vão no tribunal testemunhar. Talvez vários de vocês já tenham ido a um tribunal testemunhar. Diante de Deus, Deus exige que as testemunhas sejam verdadeiras, honestas. O advogado de vocês vai dizer, olha, não tem problema omitir isso aqui, não tem problema mentir isso aqui. Mas diante de Deus tem. Porque diante de Deus, a falsa testemunha se torna culpável por aquilo que ela está falsamente incriminando o outro. E de alguma forma é o princípio inverso do que Salomão está fazendo aqui. Agora Salomão está dizendo o contrário, que quando o juiz justifica aquele que deveria ser condenado, ele se torna perverso no lugar dele. Ele se torna mal no seu lugar. E o resultado é público, ele é maldito. Ele é detestado entre as nações. Percebe então que o papel do juiz, irmãos, não é agir com misericórdia. O juiz não é chamado a ser misericordioso. O juiz não pode olhar para o perverso e dizer, olha, de fato você matou 32 pessoas e há provas cabais desse teu crime. Mas como você está aí chorando, arrependido e jurou que nunca mais vai fazer isso na sua vida, eu vou ser misericordioso com você. Eu vou rasgar aqui os seus crimes. E pronto, você pode ser livre. É isso que nós esperamos de um juiz? Irmãos, de um juiz a gente não espera misericórdia. A gente espera nada mais, nada menos do que a lei. A gente quer que a lei seja aplicada. Para os amigos ou para os inimigos, aplique a lei. Nem mais, nem menos. A gente não quer misericórdia dos juízes. A gente quer a lei, a aplicação da lei. Que o bom seja chamado bom, mas que o perverso seja chamado perverso. E nós lemos na semana passada Romanos 13. Em Romanos 13, Paulo vai argumentar que as autoridades públicas foram instituídas por Deus exatamente para isso. Para, por um lado, reconhecer o que é justo e declará-lo justo, mas, para o perverso, aplicar a lei ao perverso. Paulo vai dizer, não é sem motivo que os líderes carreguem a espada. Não é sem motivo que os governantes tenham poder. É para quê? Para que eles punam o mal. Para que eles punam o perverso. Para que o mal seja perseguido. Nós não queremos que os líderes, que os políticos, que os juízes, eles ajam com misericórdia, nesse sentido de passar pano para aquele que é perverso. Mas nós queremos que a lei seja aplicada. Imagine você ouvir falar de um país, né? Alguém que venha dizer para você, olha, eu viajei para tal país e lá é um país maravilhoso. Olha, um país lindo, muito amor naquele país. Aí você diz, por quê? Não, porque lá, quando um criminoso assassina alguém, ele é levado ao tribunal, se ele pede perdão e se ajoelha, os juízes perdoam e soltam esses criminosos e voltam à cidade. E aí quando eles cometem de novo um crime, eles vão aos juízes e pedem perdão e choram. E os juízes são misericordiosos. Olha que país lindo, onde a misericórdia reina, o amor reina. Você queria morar nesse país? País misericordioso? Não, irmãos, vejam que quando nós olhamos para um juiz, para um sistema de justiça que não condena o que deve ser condenado, nós não olhamos para isso como virtude. Nós não olhamos para isso como uma virtude da misericórdia, mas nós olhamos como problema da impunidade. Nós diremos para essa pessoa, não, esse não é um país de misericórdia, esse é um país de impunidade. Um país que não condena aquilo que deve ser condenado. Mas se para o juiz perverso a expectativa é de condenação, de maldição, é o que Salomão diz, para o juiz justo, a expectativa são de bênçãos, de graça, de bondade. Veja o versículo 25. Mas os que repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. O que Salomão está dizendo é uma promessa para juízes honestos.
Vejam, quando vocês repreendem o perverso, quando vocês condenam aquele que deve ser condenado, vocês acharão o bem. E sobre vocês virão grandes bênçãos. O próprio Deus vai abençoar vocês. Rejeite o suborno. Rejeite o benefício. Rejeite a ajuda. Rejeite a vantagem. Porque o próprio Deus vai abençoar vocês. O próprio Deus está prometendo que vai guardar vocês, que vocês vão achar o bem, que Ele vai dar graça para vocês, vai abençoar vocês. Não se perca no caminho do suborno, do dinheiro fácil, mas obedeça ao Senhor. Em vários provérbios vão falar de promessas que Deus tem para juízes justos, honestos. Vai falar que os reis que julgam com justiça, o seu trono permanecerá. Ele vai permanecer no poder, porque Deus abençoa, Deus dá graça. Irmãos, como Deus tem prazer na justiça, Deus tem prazer na retidão, Ele abençoa aquele que é justo e reto. Ele abençoa o juiz honesto. Mas como eu disse, na semana passada nós ouvimos o sermão com desconforto, porque aquilo falava de nós. Mas parece que hoje nós estamos muito confortáveis, não é? Falar dos outros. Não é bom falar dos outros? Parece que vocês estão aqui e falaram, finalmente a gente veio para a igreja com um domingo de folga. Um domingo que não vai falar da gente. Até onde eu sei, se não me falha a memória, não há nenhum juiz entre nós aqui. Não há nenhum desembargador ou ministro do STF. Se há, o sermão já foi aplicado. Mas e para o resto de nós? Irmãos, quando a gente fala que o papel do pregador é aplicar o sermão contra a nossa geração, não adianta eu chegar aqui e pregar contra uma geração que não está aqui presente para ouvir. Se um dia Deus me levar para pregar lá no STF, eu me satisfaço do sermão até aqui. Mas para vocês, eu não posso parar o sermão aqui. Porque a gente vai sair daqui falando do pecado dos outros. Falando do pecado de quem não está aqui para ouvir. Mas será que essas palavras se aplicam de alguma forma a nós? Será que nós, de alguma forma, também não somos culpados pelos pecados que os juízes, os governantes, os governadores do nosso país também são? Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Como eu disse, nós não vivemos somente num país da impunidade, mas nós vivemos num país onde há uma cultura da impunidade. Onde essa cultura da impunidade não está presente somente nos âmbitos do executivo, do legislativo, do judiciário, mas está presente em cada rua da cidade, do país. Essa cultura da impunidade reina nas escolas, nas empresas, nas igrejas e nas famílias. Quando o mal não é chamado de mal, quando o perverso não é condenado e quando o bom não é reconhecido. De que forma essa cultura da impunidade pode agir na sua vida? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos saber é que todos nós, absolutamente cada um de nós, mesmo as crianças, são juízes. Nós somos juízes em nossa vida. Nós fazemos julgamentos o tempo inteiro. Nós precisamos avaliar coisas o tempo inteiro. No seu trabalho, você é um juiz. Você é chamado a julgar pedidos que o seu chefe te pede. E saber se aquilo é justo de ser feito ou não. Eu lembro que quando entrei na faculdade de Direito, uma das primeiras aulas, um dos primeiros princípios que eu aprendi, é que o primeiro juiz de uma causa é o advogado. Que quando o cliente chega no meu escritório com uma causa, eu sou o primeiro juiz daquela causa. E se aquilo é injusto, eu não devo advogar aquilo, porque eu sou o primeiro juiz daquela causa. Da mesma forma, irmãos, cada um de vocês, no trabalho de vocês, são juízes de causas. Vocês vão precisar julgar condutas, julgar decisões, julgar demissões, julgar contratações, julgar clientes,
Há casos em nossa igreja de irmãos que perderam emprego porque se recusaram a obedecer comandos de suas lideranças. Porque julgaram o que foi pedido. Disseram, isso não é bom. Isso é injusto. E em última instância, aquilo que eu faço, eu não faço diante dos homens, mas faço diante de Deus. E eu não posso chamar aquilo que é perverso de bom. Por isso eu me recuso a fazer isso. E irmãos que perderam emprego por causa disso. Será que nós estamos dispostos a sermos bons juízes? Porque é muito fácil falar do STF. É muito fácil falar dos desembargadores, dos juízes. Mas e quando o seu emprego estiver em perigo? Quando você se recusar a fazer algo que é injusto? Quando você se recusar a levar suborno? Quando você se recusar a ser uma falsa testemunha para favorecer o seu chefe? Você será um bom juiz? Você será um bom julgador? Você estaria disposto a isso? Irmãos, nós como cristãos, precisamos ter a clara e cristalina certeza de que a pressão, a opressão sobre nós aumentará a cada dia. Nós vemos que a política da agenda, do politicamente correto, da promoção de toda a perversidade sexual como normalidade, está caindo sobre nós e fechando sobre nós cada dia mais. Nós precisaremos julgar. Nós entraremos em situações, nós nos colocaremos em momentos em que nós precisamos clara e definitivamente nos posicionar em prol da verdade, daquilo que é justo, correto e bom. A cada ano que passa, nós vemos que mais e mais empresas obrigam seus funcionários, seus colaboradores, a usarem camisetas de orgulho gay. Como é que um cristão vai usar uma peça de orgulho gay? Mas veja, isso aqui é só um exemplo claro. Mas há muitas e muitas outras formas de como nós precisaremos tomar posição e caminhar pela justiça, pela retidão, pela verdade. E que talvez teu emprego esteja em xeque, a tua promoção esteja em xeque, o teu benefício esteja em xeque. E você é chamado para ser um juiz honesto, a julgar com equidade, sem parcialidade, mas julgar de acordo com a própria moral e verdade de Deus. Mas nós também somos juízes na nossa vida cotidiana. Nós precisamos julgar amizades. Amizades que são justas e amizades que devem ser cortadas, interrompidas. Mas muitas vezes nós não interrompemos amizades perversas. Por quê? Porque vai ficar chato, vai ficar um climão, é difícil cortar tal relacionamento, tal amizade. Mas se aquilo é perverso, se aquilo te leva para o caminho do mal, seu chamado é ser um juiz correto e justo. E chamar o que é perverso de perverso. Muitos de nós, quando vemos o nosso amigo pecar, o nosso irmão pecar, nós olhamos para aquilo e dizemos, eu até poderia falar alguma coisa, mas cada um tem a própria vida, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Quem sou eu para chamar o meu irmão e falar que ele está errado? Embora a Escritura tenha comandos e mais comandos que na igreja a gente vive admoestando uns aos outros. Mas você talvez veja teu irmão cair em pecado continuamente. Sabe que ele está errando. Talvez ele está cego, ele nem sabe que aquilo é pecado. Mas você, em nome do bom convívio, em nome da boa vizinhança, prefere ficar quieto e não chamar o teu irmão a arrependimento. Você está sendo um juiz perverso, porque você está vendo a perversidade com os seus olhos e não está indo lá ajudar, socorrer o teu irmão. Mas está dizendo, não, está tudo certo, tudo bem, não há nada de mal. Está chamando o perverso de bom, de justo. Nós também podemos ser perversos, juízes maus, em nossa casa.
Por exemplo, quando nós não julgamos com parcialidade, ou aliás, não julgamos com imparcialidade os nossos filhos, mas nós fazemos predileção de filhos para filhos. Nós acabamos preferindo um filho em detrimento de outro, e nós sempre aliviamos a barra de um em detrimento do outro. Isso é pecado. E na Escritura nós temos vários exemplos, né, de pais que preferiram um filho em detrimento a outro e causaram grande mal na sua família. Vocês se lembram de Isaac e Rebeca, né? Em que o pai preferia Esaú, a mãe preferia Isaac. E essa disputa trouxe um mal terrível para o meio da família. O próprio Jacó e a sua predileção por José, a sua proteção por José, gerou ciúme em seus irmãos, que tentaram destruir a sua vida. Os pais precisam julgar os seus filhos também com imparcialidade. E pais também não podem se recusar a chamar o perverso de perverso. Irmãos, pais que se recusam a disciplinar os seus filhos estão promovendo filhos perversos. Veja, aquele que olha para o perverso e diz isso é bom, isso é justo, ele está caindo no pecado de promover a impunidade. Você está promovendo a impunidade dentro da sua casa. Você está trazendo essa cultura da impunidade para dentro do seu lar. Porque você vê o teu filho em pecado. Você vê o teu filho em desobediência e não disciplina, e não o corrige. Você está tornando o perverso bom. E não é isso que a Bíblia requer de você. O seu chamado é chamar o erro de erro, o pecado de pecado, e a perversidade de perversidade. Vejam, irmãos, como que nós somos juízes o tempo inteiro. E diferente daquilo que a igreja evangélica tanto alardeia por aí, né? De que os cristãos não podem julgar. Tiram lá Mateus 7,1 completamente do seu contexto e dizem, não julgueis. Não, nós não podemos julgar. Julgar é pecado. Irmãos, a Escritura, ela diz que nós devemos julgar o tempo inteiro. Nós somos chamados a julgar, sim. O que Jesus condena em Mateus 7 é julgar pela aparência. Ele diz, não julgar pela aparência, não julguei segundo a aparência, mas julgar segundo a reta doutrina. Julgue pela verdade. Nosso chamado não é para não julgar. Sabe essa história hoje, né? Eu não julgo ninguém. Mentira. Você julga o tempo inteiro. E nós somos chamados sim a julgar. Mas julgar como? Com a verdade, com a justiça, com equidade. Nós devemos viver como cristãos nesse mundo, como diz Jesus no Sermão do Monte, com fome e sede de justiça. Que promovem a justiça, que promovem aquilo que é bom. E Jesus diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão, alguém se lembra? Saciados. Serão saciados. Por quê? Porque Deus vai bem-aventurar vocês, vai dar alegria para vocês. Deus vai satisfazer vocês. Deus vai encher vocês de paz, de bondade. Por isso busquem a justiça. Rejeitem o suborno. Rejeitem a vantagem, rejeitem o jeitinho. Irmãos, essa cultura da impunidade que reina no nosso país não pode reinar em nossas vidas. Recuse-se ao jeitinho brasileiro. Recuse-se à cultura da impunidade. Recuse-se a passar pano para o teu amigo que está em pecado. Recuse-se a passar pano para si mesmo em pecado. Mas que a perversidade seja chamada de perversidade. Acima de tudo, irmãos, esse texto deve nos lembrar do próprio Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós pensamos na cruz de Cristo, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali a maior prova da justiça de Deus. Irmãos, quando nós falamos aqui de juízes, nós sabemos que há um juiz sobre toda a terra. Há um justo juiz, há o santo juiz, e esse juiz é Deus. Deus é o juiz de Israel.
Ele é o juiz sobre todos, Ele é o guarda sobre todos. E Deus sendo um juiz bom, Deus sendo um juiz justo, Deus chama o perverso de perverso. Deus sendo um juiz... Peraí. Deus ele diz que nós, como juízes, não podemos chamar o perverso de justo. Se Deus é juiz, Deus é justo e santo, Deus, quando olha para o perverso, Ele chama o perverso de perverso. Claro, porque Deus é justo. Mas eu já sei o que está na tua mente. A gente não fala o tempo inteiro que nós somos pecadores, mas declarados justos? Que nós merecíamos o inferno, mas fomos levados para o céu? Que embora o nosso pecado, a nossa injustiça, a nossa podridão, Deus perdoou os nossos pecados, e nós temos esperança de que chegaremos diante do juiz de toda a terra, e nós seremos declarados justos em sua presença? Como assim? Como que Deus, que é o maior juiz e justo sobre todos, Ele pode declarar o perverso justo? Irmãos, isso se dá unicamente por causa da cruz de Cristo. Isso se dá unicamente pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, Ele assumiu o lugar do perverso. Vocês se lembram quando eu disse que quando um juiz declara um perverso justo, esse juiz se tornou perverso no lugar do perverso? Irmãos, é exatamente isso que Deus faz em favor do seu povo. Deus não deixa de chamar o perverso de perverso. Deus não deixa de chamar a perversidade de perversidade. Mas Deus é o único que é capaz de ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Porque Deus, Ele toma o lugar do perverso. Deus, Ele a si mesmo assume a culpa do perverso. A cruz de Cristo é a prova cabal de que Deus é justo, mas é também misericordioso. Porque Ele mesmo, Jesus Cristo, como diz Gálatas capítulo 3, Ele mesmo se tornou maldição em nosso lugar. Vocês se lembram que quando o juiz declara o perverso justo, ele se torna maldito? Irmãos, é isso que Deus fez em nosso lugar. Deus se tornou maldito em nosso lugar. Deus se tornou maldição em nosso lugar, porque Ele tomou sobre si a nossa culpa. Ele tomou sobre si a nossa perversidade. De forma que todos aqueles que são culpáveis diante de Deus, pecadores, quebraram a sua lei, podem ter esperança de perdão. Por que esperança? Porque Deus vai passar pano? Porque Deus vai simplesmente esquecer do que a gente fez? Porque Deus vai falar, eu sei que vocês fizeram, mas deixe isso para lá, eu vou perdoar vocês? Não. É porque o próprio Deus paga a nossa culpa em nosso lugar. O próprio Deus, Ele cobra a pena do nosso pecado, mas Ele mesmo é o nosso fiador. Ele mesmo é o pagador da nossa dívida. Por isso, na linguagem de Paulo em Romanos, Ele é justo, mas Ele também é o justificador. Ele é aquele que cobra, mas Ele também é aquele que paga. Ele é juiz, mas Ele também é advogado, aquele que intercede por nós. Esse texto deve nos lembrar do Evangelho. Eu quero que você abra para nós encerrarmos no livro de Romanos, capítulo 3. A partir do verso 21. Romanos 3, 21. Depois de Paulo argumentar que todos nós somos pecadores e condenados diante de Deus, que não há um justo, nenhum sequer, todos quebraram a lei e merecem a justa ira de Deus. Ele vai dizer a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue, como propiciação mediante a fé,
para manifestar, veja, a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus queridos ouvintes, a única forma que você tem de se achegar diante de Deus e ser declarado justo diante dele é que você seja lavado pelo sangue de Jesus, limpo pelo sangue de Jesus, alcançado pelo sangue de Jesus. Por mais que você ajoelhe, chore, rasgue a sua roupa, junte os seus dedos e diga a Deus Pai: Pai, eu juro que nunca mais vou fazer isso. Eu prometo que nunca mais vou fazer isso. Me perdoa. Mas a parte de Jesus, não há expectativa de salvação. Porque Deus tornaria perverso em te perdoar sem Cristo. Deus seria perverso em te declarar justo a parte de Cristo. Porque Deus estaria declarando perverso justo. Mas quando nós fazemos isso mediante Cristo Jesus, quando nós oramos, nos ajoelhamos e rasgamos nossas vestes, e dizemos: ó Deus Pai, é por meio de Jesus Cristo que eu entro em Tua presença, sabendo que eu não sou merecedor de nada, sabendo que eu sou culpável, condenável em Sua presença, porque eu quebrei a Tua lei, eu sou perverso, mas eu creio também que Jesus Cristo, o Teu próprio Filho, Deus de Deus, luz de luz, morreu naquela cruz, para perdão dos pecados de todo aquele que crê. E Senhor Deus, eu creio na obra consumada de Jesus Cristo, por isso perdoa os meus pecados, por isso limpa os meus pecados, cubra a minha vida com o sangue de Jesus Cristo, e que eu seja feito novo em Tua presença, nascido de novo, não mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Para esses, Deus não é perverso em perdoar. Para esses, Deus é justo, porque Ele esmagou o Seu próprio Filho em favor do Seu povo. Mas Ele também pode ser misericordioso, gracioso e bondoso. Por isso a minha palavra para você, que ainda anda em caminhos de perversidade, em caminhos afastados de Deus: vá a Cristo, arrependa-se, dobre os seus joelhos, dobre a tua cerviz, confesse seus pecados, confie, olhe para Jesus Cristo. A promessa é: olhe para Jesus Cristo e será salvo. Amém? Senhor, nós te bendizemos pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Clamamos, ó Deus, que o Senhor faça do Seu povo, dos Seus filhos, homens e mulheres justos, que promovam a justiça, que tenham sede e fome de justiça, que não façam diferença entre amigos ou inimigos, mas que vivam as suas vidas em todos os ambientes, perseguindo a justiça, a verdade e a retidão. Dê-nos graça, ó Deus. Abre os nossos olhos. Mas acima de tudo, ó Deus, que nós olhamos para o justo juiz. Que cada um de nós aqui hoje possamos olhar para o justo juiz. E no justo juiz encontrar o perdão que há prometido em Cristo Jesus. Ó Deus, salva corações. Purifica corações entre nós aqui nessa manhã. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém.